Saudamos aos irmãos com a paz do Senhor, amém? A palavra do Senhor hoje está no livro de Malaquias 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Amém. Eu saúdo a todos que me ouvem com a paz do Senhor Jesus. Hoje quero falar um pouquinho sobre esta palavra que nós acabamos de ler, sobre o dízimo, ofertas, nós roubar o Senhor. O Senhor disse para seu povo que haviam desviado dele, voltai-vos para mim e eu voltarei para vós, vós todos que me roubais. E o povo disse, mas Senhor, em que nós te roubamos? Tudo é teu, nós somos teu, tudo é teu, como nós te roubamos? E o Senhor disse, nos dízimos, nas ofertas, voltai para mim, e eu voltarei para vós. E entrai no meu plano, nas ofertas alçadas, nos dízimos, sejais fiéis a mim em tudo, e verás que eu repreenderei o devorador, que devora a terra, devora nossos empregos, devora nossa saúde, devora nossos bens materiais, a felicidade, tudo em tudo. E disse o Senhor, e vós farei a minha vontade, e eu farei a vossa. Quando fizeres a minha vontade, eu repreenderei o devorador. E vós agora verás que eu abrirei a janela do céu e vos darei as bênçãos tamanha que vós nem esperais. E assim é que o Senhor tem feito. Nós vemos nos nossos dias tanta gente que não entende sobre o dízimo, e tantos que pregam o dízimo e não explica. Só pede o dízimo, as pessoas não sabem para que serve o dízimo, dão o dízimo porque os dirigentes exigem, e nós não podemos exigir. Ninguém é obrigado a dar o dízimo, porque o Senhor não quer nada forçado, Ele não quer nada de mal vontade, Ele quer que nós dizimamos com alegria,
sirvamos Ele com alegria, com amor, sabendo que Ele nos amou primeiro a nós. Então é necessário que nós aprenda a dizimar o Senhor para que o Senhor se agrade. Certa vez, eu fiquei uns 6 anos sem dar o dízimo, afastei da igreja, e a morte veio me buscar e eu lutei uma meia hora contra a morte. A morte falava que não estava preparada, não estava frequentando a igreja, não estava tomando ceia, não estava dando dízimo. E foi uma luta tremenda até que fiz voto de voltar a fazer a obra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. E aí o Senhor passou a me abençoar. Eu já tinha perdido tudo que eu tinha, estava no fundo do poço, cheguei a ficar 4 meses na rua com meus filhinhos pequenos, porque já tinha perdido tudo, até esse salão, a minha casa, demorada, tudo. E aí o pastor chegou na minha igreja, na minha casa, estava indo na igreja com ele, e ele falou sobre mim, que eu teria que voltar a dar o dízimo. E eu falei assim, eu acho que o dízimo é os pastores que quer comer meu dízimo. Estava revoltada, porque não tinha que pôr na panela para comer mais. E ele falou, irmã, faça prova com Deus, irmã, e verás que tudo isso está acontecendo porque a irmã deixou de ser fiel nos dízimos do Senhor. E eu falei, tudo bem, pastor, vou então voltar a dar o dízimo. E dei o primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, nada aconteceu. Dei o quinto mês, quando foi entrar no 6º mês, o Senhor abriu as portas do céu e me abençoou. E eu comecei a construir um sobrado e emprego, mas para meu esposo, carro, telefone, que a gente não tinha nada. Aumentemos a igreja, reformemos tudo, muremos tudo. Isso dali para cá só foi bênção, para a glória de Deus. Mas nós sabemos que muitas vezes nós falamos para as pessoas não acreditam. Mas eu sou grande testemunha sobre o dízimo, sou uma grande testemunha. Havia uma certa vez uma irmã aqui na minha igreja, e ela não concordava em dar o dízimo. E Deus mandava falar para ela que requeria o dízimo, requeria o dízimo da aposentadoria, do emprego dela, que era governanta, dos aluguéis dela, tinha 2 casas. E ela achava ruim. Certo dia ela foi na minha casa, levantou uma cadeira para me bater e fazer muque para mim, que eu queria o dízimo para me comer. Eu não queria, eu tinha meu marido para me sustentar. E tinha casa de aluguel também. Mas chegou um tempo que ela ficou muito mal, num leito de enfermidades, enganado médico. E aí a gente ia visitar ela, quando ela estava boa, a gente ia visitar. Tem pessoas que é assim, a gente vai visitar, o que a irmã quer? Estou ocupada. Mas quando está no leito de dor, fala assim, fulana, pastora, dirigente, missionária, não tem amor, não vem me ver. Então a gente precisa corrigir essas pessoas, para que não façam essas coisas que Deus não se agrada nem um pouquinho. Então, passando o nosso tesoureiro lá, ela falou, agora eu vou dar o dízimo. Agora eu vou dar o dízimo de tudo, para o senhor me curar. E eu falei para o tesoureiro, não pega o dízimo dela, se o senhor pegar, não coloca o nosso relatório, porque vai contaminar nosso relatório. Nosso relatório vai passar a ser amaldiçoado. Porque aquele que é dizimista fiel ao Senhor, que serve a Deus com fialdade, ele é abençoado. E o que não é amaldiçoado. Não coloca no relatório nosso. Nosso relatório é irmãozinhos humildes, dá pouquinho dízimo, mas eles dão de coração, servindo ao Senhor com fialdade, com alegria. Não coloque. Se o senhor quiser pegar, dá para uma criança, faça o que quiser. Mas não coloque no nosso relatório, não traga para a igreja. E quando aquela irmã, já 15 anos vivendo sozinha, não tinha parente nenhum, e quando ela partiu, foi enterrada como indigente, um caixão de papelão, que eu não quis ir ver, e alguém que foi ver me falou que antes de colocar na cova,
o corpo dela já tinha caído antes do que o caixão, tão ruim que era o caixão. E depois ficou com 2 casas, não tinha o que fazer, porque não tinha parente, não teve filho, abortou, não quis. E tinha uma irmã viúva que morava ali com 2 crianças, e ela falou para mim, o que eu faço agora? Eu falei, fica aí até ver o que Deus vai fazer. Fica aí, até parecer um parente. Se ela não tem parente, você fica a vida inteira, fica com tua consciência em paz, né? E a outra casa fica fechada, que tinha as coisas dela dentro, tudo novo que eu tinha comprado. E ali um ano chegou o marido dela, que há 15 anos tinha abandonado ela. Chegou com uma carta para assinar o divórcio, ela tinha morrido e pegou tudo que ela tinha feito com o senhor dela. Pegou tudo. E aí deu tudo em nada. Então a gente precisa ver. Certa vez alguém me chamou. Eu tenho um monte de filho moço, adulto, e não arruma emprego de maneira nenhuma. Vai fazer uma campanha lá. Eu fiz várias campanhas. Enquanto fui acabando a campanha, eles já foram todos arrumando emprego. Ficaram todos empregados. E eu falei para a mãe desses rapazes, agora você dá o dízimo deles. Eles dão o dinheiro para a senhora, só pega os dízimos deles e dá para a igreja. Ou aqui, ou noutra igreja, ou dá para uma casa de caridade, mas não fica com ele, porque não é da gente, o dízimo é do Senhor. E ela falou assim, eles não são crentes, eles não têm obrigação nenhuma de dar o dízimo, porque eles não são crentes. Só que depois, passou em 6 meses, ficaram todos empregados, então até hoje. Uns morreram, os outros continuam desempregados até hoje. Então as coisas de Deus não é brincadeira, não. As coisas de Deus nós temos que levar a sério. Quando essa irmã levantou a cadeira para me bater, e me xingou muito, e falou que eu queria o dízimo para comer, eu fiquei muito magoada, e certo dia eu levantei da cama, tomando meu café, e com minhas lágrimas caindo, eu tomando café, e eu falei, Senhor, de hoje em diante eu nunca mais vou pregar o dízimo. Eu sou a verdadeira testemunha do dízimo. Eu sou testemunha, que sempre que eu dei dízimo fui super abençoada. E os anos que eu fiquei sem dar, eu fiquei no fundo do poço. Mas tu me recuperou tudo e me deu tudo quadruplicado. Quando eu voltei para o Senhor, eu voltei a ser fiel ao Senhor. E eu estava chorando, eu falei, Senhor, eu não vou rasgar a folha da minha Bíblia onde fala sobre o dízimo, porque eu sou a verdadeira testemunha que o Senhor requer o dízimo de nós, para nos abençoar. Mas eu vou dobrar as folhas que falam sobre o dízimo, vou dobrar e nunca mais vou pregar sobre o dízimo. E ali eu acabei de tomar café chorando, fui visitar uma irmã longe, que há muitos anos não via, e quando eu cheguei lá, a irmã me abraçou, e o Espírito Santo tomou ela em profecia e falou, quem é tu para dizer que não vai pregar meu dízimo? Quem é tu para tirar o privilégio de eu abençoar meu povo? Ai de ti se tu não pregar meu dízimo. Ai de ti se tu não ensinar meu povo a dizimar. Então, depois daquela vez para cá, eu passei a obedecer mais ao Senhor e comecei a ensinar. Porque se a gente só pedir o dízimo, as pessoas não entendem, se der, dá com má vontade, Deus não recebe. Nós demos com má vontade, Deus também não recebe, nem nossa oferta. Mas tem que ensinar que o dizimista, toda pessoa que é dizimista, o católico, ou cristão, evangélico, seja do que for, quando Deus pediu o dízimo, Ele pediu para toda a nação, Nação é independente de religião, é toda a nação que tem comunhão com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele sabe o dever dele, de servir o Senhor com alegria, dar o dízimo com alegria, e muitos não querem dar na igreja, mas o certo é dar na igreja, que o pastor que é responsável onde que ele vai colocar o dízimo. Se ele colocar no lugar errado, ele que vai dar conta a Deus, porque cada um de nós vai dar conta a Deus. Nós não temos que ir na igreja ficar olhando o erro e o certo do pastor, do povo, porque cada um vai dar conta a si a Deus. Se o pastor estiver fazendo errado, o problema dele é com Deus. Se você está dando, está sendo fiel, você vai ser abençoado. Se ele fizer errado, colocar em lugar errado,
o problema vai ser dele com Deus, ele que vai dar conta a Deus. Então nós não temos que olhar, porque o pastor não salva ninguém, o padre não salva ninguém, nem os irmãos, quem morreu por nós foi Jesus. É Jesus que morreu por nós. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Ele que nós temos que dar conta dos nossos atos. É a Ele que nós temos que servir. Nós temos que olhar para o Senhor, que morreu na cruz do Calvário por nós, porque o Pai olhou para a terra e não viu um justo sequer. Mandou o seu Filho para cumprir seus mandamentos e deixar o Novo Testamento, os seus ensinamentos. Alguém diz assim, não, no Novo Testamento não prega o dízimo, Deus não exige o dízimo. Exige sim. Deus falou que os dízimos é para sustentar os sacerdotes antigamente, e agora no Novo Testamento os pastores, e sustentar as viúvas e os órfãos. Pedro pregava, Pedro tinha uma multidão, e ele pregava, e recebia os dízimos, era para as viúvas, os órfãos, comerem com abundância, ainda mais naquele tempo que as viúvas não tinham igual agora pensão, agora os idosos têm aposentadoria, as viúvas têm pensão, naquela época não tinha, era bem difícil. Então, os que fazem a obra do Senhor têm que viver da obra, tem que viver dos dízimos das ofertas, porque ele tem obrigação de cuidar das ovelhas. Então, nós temos que ser fiel ao Senhor, nos dízimos e tudo, para que possa o pastor fazer a obra do Senhor. Se o pastor ficar trabalhando materialmente para comer, para dar de comer a família, ele não vai ter tempo para cuidar das ovelhas. As ovelhas morrem sem tomar uma santa ceia, sem uma unção, sem visitar lá no hospital, e o dever dele é como Isaías pregou: ai do pastor que não cuida das ovelhas, não vai buscar a desviada, não vai curar a ferida, não vai buscar as que estão com a perna quebrada, não corrige a errada e não traz de volta para o aprisco, ele vai dar conta a Deus. Então ele tem que cuidar. E a Bíblia fala que as ovelhas têm que dar de comer ao pastor. Ela tem que dar o leite, a carne, a lã, o sangue e a gordura não. Aí vai estar sugando a ovelha. O sangue e a gordura, no Velho Testamento, era queimado para oferecer sacrifício a Deus, holocausto do Senhor. E nos nossos dias nós não podemos sugar as ovelhas. Não temos que sugar o povo não, de maneira nenhuma. Às vezes a pessoa não pode dar e alguém exige. Não, dá pela fé, faça voto. Depois a pessoa não cumpre o voto, aí fica mais difícil. Fica mais difícil porque Deus não se agrada, mas quando nós somos fiéis, o Senhor abençoa. Eu sou testemunha dessas coisas. Então nós devemos, se ganhamos pouco, damos um pouquinho, se ganhamos muito. Na verdade, nos nossos dias, aqueles que querem dar não podem, e os que podem recusam dar, porque ficam acusando o pastor, acusando um, acusando o outro, porque eles não lêem a Bíblia e erram por não conhecer a palavra de Deus. Deus disse: meu povo erra por não me conhecer. O boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Se conhecesse a Deus, ele é amor, mas é fogo consumidor. Se conhecesse a Deus, nós obedeceríamos muito mais. Essa é a palavra de hoje. E eu quero fazer a oração da fé com todos que estão me ouvindo. A oração da fé é aquela oração que você faz confiando no poder da oração. Mas será que a oração tem tanto poder assim? Experimente. Faça prova com Deus. Por quê? Porque Josué orou, estava numa batalha e o sol já estava para se esconder, e se ficasse escuro, ele ia perder a batalha, o povo de Deus ia perder a batalha pelos inimigos, que era muito, e podia até se matar entre eles, e os inimigos iam matar eles. E então ele fez uma oração, correndo de pé, guerreando, mas fez uma oração para que o sol parasse até que eles vencessem a guerra. E o sol ficou parado no céu até que eles venceram a guerra. Quando acabaram de vencer a guerra, foi que o sol foi se esconder. Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Procura na palavra do Senhor que você vai encontrar. Quando Elias estava escondido por causa de Jezabel, o rei Acabe era desviado quando casou com ela, conhecia bem quem era Deus e quem era Elias.
E ele mandou buscar Elias e mandou o capitão com 50 soldados, vai lá e fala para ele, traga Elias que eu quero falar com ele. E o capitão chegou lá e falou, homem de Deus, desce da montanha e nos acompanhe, que o rei quer falar com você. E Elias falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos os 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu aqueles 50 soldados. E o capitão voltou e falou para o rei, contou o que aconteceu. O rei falou assim, volta lá, leva mais 50 soldados e fala para Elias descer e vir, porque eu preciso falar com ele. Eu tenho um assunto sério para falar com ele, ele precisa me obedecer. Eu sou o rei e dou as ordens. Mas quando aqueles 50 soldados mais chegaram lá, novamente falaram, homem de Deus, desce e nos segue, nos acompanhe, que o rei tem negócio com você, quer falar com você. E ele falou novamente, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês todos. Desceu novamente. E o rei mandou novamente o capitão mais 50 soldados. E aqueles soldados chegaram naquele campo de batalha, se prostraram tudo de joelho, colocaram a cabeça no pó e disseram para Elias, homem de Deus, não mande fogo, não peça para Deus mandar fogo e matar nós. Nós não temos culpa, nós somos funcionários do rei, temos que obedecer a ele, nós não temos nada a ver com isso, se ele obriga nós a vir te buscar. Não peça para não queimar nós não, matar nós não. E se humilharam. Então Deus falou para Elias, agora você desce com eles, porque se humilharam. Então nós temos que se humilhar perante o Senhor. Muitas vezes, eu já preguei isso muitas vezes nós temos que se humilhar para uma pessoa que põe uma arma na nossa cabeça. Às vezes um grandão, uma mão grandão que se acha muito bom, igual Paulo quando perseguia o povo de Deus, e teve um encontro com Jesus, foi transformado, e muitos, como Paulo, se encontram dessa maneira, se acha muito grandão, aproveita os pequeninos, até mata os pequeninos, mas quando alguém põe um revólver na cabeça dele, ele até se urina, até se ajoelha, implora para não morrer. Então, nós temos que saber que nós não somos nada diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos menos que o nada. Então, não vamos fazer como Paulo fez, e Deus um dia teve um encontro com ele, Jesus, e transformou ele. Essa é outra história, que eu vou contar outro dia. Então, vamos orar a oração da fé. Então, eu já falei algum testemunho sobre o poder da oração. Poder da oração. Agora, você vai confiar no poder da oração. Essa é a fé, que nós temos que crer e confiar no poder da oração. E todos vocês que me ouvem, que estão precisando de uma oração, os que estão precisando, estão doentes, estão com vírus, estão com parente no hospital, alguém no hospital possa estar me ouvindo, ou algum parente possa levar uma garrafinha d'água, meio copo d'água, ou um lencinho. Se você não tem um lenço aí na hora, pega um pedaço de guardanapo limpinho, um papel toalha, e apresenta ao Senhor agora. E o Senhor vai ungir, e você vai levar lá e vai pedir para a enfermeira tocar no que está muito mal, no TI, e Deus vai queimar esse vírus e vai dar vitória para ele. E depois você vai agradecer a Deus, vai dar glória a Deus e agradecer a Deus. Da maneira que Deus tocar no teu coração, você vai agradecer Ele pela bênção alcançada. Você que está com derrame no leito, você que está com câncer no seio, no útero, você está com câncer no intestino, já com alto grau, já de 8 graus, esse câncer está já de alto grau, forte no intestino, pegando já 3 tripas no intestino. Agora, você coloca a tua mão e confia na oração da fé. Você que está com dor de cabeça já há muitos dias, põe a mão na tua cabeça, para que o Senhor te cure. A palavra de Deus diz, aquele que crê, colocar a mão sobre os enfermos, curarão. Se você crê, coloca a tua mão. Você que está
com a garganta inflamada, você que está engripado, tossindo forte, você que acha que está até com vírus, ore agora um pouco de água e apresente nessa oração e beba água, o Senhor vai curar. O Senhor está curando tanta gente com vírus somente através da oração e do copo d'água. Você pode fazer o mesmo também. É o mesmo Deus que usa os outros missionários, os outros apóstolos, pastores, é o que ouve a nossa oração dos humildes. Ele, quanto mais humilde nós somos, mais o Senhor nos ouve e nos responde. E você que está com qualquer tipo de enfermidade, você agora vai apresentar ao Senhor. O Senhor vai te curar, essa dor no braço, o Senhor vai te curar. Confia no Senhor, qualquer tipo de enfermidade, o Senhor vai te visitar agora. Você que está com câncer nos ossos, você está com tanta dor nos ossos e nem sabe que está com câncer, o Senhor está te curando agora. Confia na oração da fé, confia mesmo, porque Ele é poderoso. Quantas vezes nós não sabemos nem o que nós temos, nem o médico descobre, mas o Senhor sabe, Ele conhece tudo. Então, vamos confiar no Senhor. O mesmo Deus que fez tanto milagre na minha vida, tanto milagre na vida de outras pessoas que eu tenho orado, humildemente, e o Senhor, mais de centenas de pessoas, o Senhor tem curado enfermidades graves, paralítico, cego, mudo, surdo, aidético, instantaneamente. Quantos aidéticos instantaneamente, quantos cancerosos, já vomitaram até um câncer na minha cozinha, e o Senhor tem curado. Ele cura qualquer enfermidade. Quantos mortos já ressuscitou no hospital, trouxeram na minha casa, e o Senhor ressuscitou. E o Senhor pode agora fazer esse milagre na tua vida. Confia na oração da fé, que faz milagre naqueles que crê. E vamos orar. Maravilhoso, eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no nome de Jesus que nós te pedimos agora. Jesus disse para os seus discípulos: tudo que pediu ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, Senhor da glória, contempla essas vidas que o Senhor tem me passado, revelado, e os que não foram, também pela fé, toca neles agora e repreenda toda e qualquer enfermidade, toda sobra maligna, esse diabo que está nesse homem, tormentando, que quer se matar, quer matar a mulher,